Quem é você quando ninguém mais está olhando, quando as luzes se apagam, quando não há ninguém para impressionar, quando o silêncio da casa é maior que o barulho da mente? Você ainda se reconhece? Ou está apenas repetindo gestos que aprendeu para ser aceito? E se a vida que você vive não for sua? E se tudo que você construiu tiver sido baseado em medo? Por que o espelho incomoda tanto quando está tudo quieto? Por que você acorda cansado mesmo sem ter feito nada de errado? E se o que você chama de rotina for só anestesia, você lembra como era viver antes de se tornar funcional? E se a crise que você teme for, na verdade, Carl Jung dizia, a vida realmente começa aos 40. Até lá você está apenas fazendo pesquisas. Mas ninguém te avisou que essa pesquisa viraria prisão. Ninguém contou que, ao chegar nos 40, você não sentiria orgulho, sentiria estranheza, como se a própria vida estivesse te perguntando: foi por isso que você veio? Você cumpriu as etapas, seguiu o manual, fez tudo certo, mas agora está com a sensação de que tudo o que construiu te constrange. Não porque esteja errado, mas porque nunca foi inteiro. Na juventude você correu, para se provar, para agradar, para se encaixar, para vencer. Mas o que você venceu exatamente? A corrida acabou, a aprovação veio, a meta foi batida, e ainda assim há um vazio que não cala. É nesse ponto que começa o colapso. Não no mundo, dentro. Silencioso, quente. Quase espiritual. Você não está infeliz, está desalinhado. Você não está em crise. Está começando a acordar, a máscara não está mais colando no rosto. Os elogios não fazem mais sentido. A rotina que antes te protegia agora te enforca. E cada detalhe da vida que você construiu começa a sussurrar. Essa versão de você já não serve mais. Mas se ela cair, o que sobra? Na próxima parte, a gente desce mais um degrau. Vamos olhar de frente para a maior mentira que você contou para si mesmo e que talvez tenha contado tão bem que virou quem você é. A persona. Você aprendeu cedo o que precisava ser. O filho educado, o profissional dedicado, o parceiro estável, o adulto funcional, o forte, o maduro, o certo. Você entendeu o jogo e jogou bem. Aprendeu a dizer o que agrada, a esconder o que incomoda, a sorrir com precisão cirúrgica. Você foi premiado, aplaudido. E por dentro, começou a sumir. Carl Jung chamava isso de persona. A máscara social que usamos para funcionar no mundo. Ela não é falsa, é necessária. Mas o problema começa quando você esquece que é uma máscara. E um dia, você esqueceu. Você se acostumou com os elogios, com a aprovação, com o conforto de ser o exemplo, mas com isso esqueceu de ser inteiro. A persona não chora demais, não fala alto, não sente raiva. Ela é equilibrada, gentil, produtiva e completamente esvaziada de verdade. Ela não vive, ela apresenta. E o pior, você começou a acreditar que ela era você. Você olhava no espelho e via o papel, sentia algo explodindo por dentro, mas respondia com tá tudo bem. Sentia vontade de ir embora, mas dizia claro que sim, conta comigo. Queria gritar, mas sorria e mudava de assunto. A persona é elogiada por todos, menos por você, porque ela funciona, mas não sente. Ela agrada, mas não pulsa. E então chega um ponto em que o corpo começa a reagir. O cansaço vira dor física. A ansiedade vira insônia. O estômago fecha, a garganta trava, o peito aperta. Não é doença. É você tentando sair de dentro de si. Jung dizia, o grande desafio da meia-idade é deixar de viver para a persona e começar a viver para a própria alma. Mas isso dói, porque a máscara virou proteção. Você construiu tudo a partir dela. Carreira, amizades, relacionamentos. Tirar essa máscara agora é arriscar perder tudo, mas a pergunta é, vale a pena manter tudo isso? Se você não estiver inteiro lá dentro, a persona tem prazo de validade. Ela protege até o momento em que começa a sufocar,
E quando ela começa a rachar, você sente que está traindo os outros, mas no fundo só está tentando parar de trair a si mesmo. Fique comigo neste vídeo, que a partir de agora vamos descer ainda mais fundo, porque o que você reprimiu para ser aceito não desapareceu. Ficou te observando no escuro. A sombra está viva e está faminta. Você se esforçou para ser tudo o que esperavam, educado, produtivo, racional. Você reprimiu o que doía, engoliu o que assustava, escondeu o que poderia ser mal interpretado e achou que isso te tornava mais forte, mais evoluído, mais maduro, mas não desapareceu, ficou lá, no escuro, observando. Carl Jung chamou isso de a sombra, tudo aquilo que você rejeitou sobre si mesmo, tudo que você escondeu para ser aceito, tudo que você reprimiu para ser amado. A sombra não grita, ela espera, ela não te afronta, ela se aproxima em silêncio. Nos sonhos que você evita lembrar, na raiva que você sente, mas não admite, na inveja que você mascara com ironia, no prazer que você julga nos outros, mas deseja em segredo. Você se tornou funcional demais, limpo demais, controlado demais. E agora, tudo que você enterrou está te comandando por dentro, porque nada que é rejeitado desaparece. Ele fermenta, se contorce e um dia explode. Não contra o mundo, contra você mesmo. A sombra dirige suas reações mais estranhas. Aquele momento em que você explode sem motivo, aquele desprezo que você sente por quem vive livre, aquela sensação de culpa, quando ninguém te cobrou nada. Você diz que está tudo bem, mas está com raiva, sem saber de quê. Você diz que ama, mas evita se entregar. Você diz que confia, mas sabota a aproximação, porque a sombra sabe e você sente. Algo em você não está em paz. Jung dizia, a sombra é um problema moral que desafia todo o ego da personalidade. Integrá-la exige mais do que insight, exige dor. Você terá que olhar para o que sempre evitou, terá que admitir que parte do que mais te assusta é você mesmo, e só então poderá escolher com consciência, porque até lá quem escolhe por você é o trauma, é o medo, é a culpa que você nunca elaborou, é a parte da sua história que você tratou como erro e não como ferida. Mas integrar a sombra não é virar santo, é virar inteiro. Agora se prepare e se mantenha inteiramente atento. Vamos chegar no ponto de ruptura, o colapso da identidade. Quando a carreira já não satisfaz, quando os relacionamentos parecem peças de teatro, quando a própria vida começa a se desfazer, não como punição, mas como libertação. Esse é o desmantelamento. Você aprendeu a esconder a dor, a raiva, a dúvida, a inveja. Você aprendeu a sorrir, a manter a postura, a seguir em frente. E achou que esconder era vencer, mas não é. Tudo o que você esconde te observa, do lado de dentro, no escuro. Carl Jung chamou isso de a sombra, a parte de você que não foi aceita, nem pelos outros, nem por você. Ela mora no silêncio, no desconforto que surge quando você vê alguém fazendo o que você nunca se permitiu, no desprezo que você sente por quem vive leve demais, na culpa que te assombra depois de cada explosão disfarçada de só um desabafo. Você reprimiu tudo, e tudo ficou mais forte. A sombra não desaparece. Ela espera, pacientemente, até o momento em que você está vulnerável demais para conter. E então, ela assume o volante. Você diz o que não queria, faz o que jurou que não faria, e depois pede desculpas por algo que nem entende de onde veio. A sombra sabe. Ela conhece cada parte de você que você tentou eliminar. E quanto mais você nega, mais ela te sabota, porque o que não é integrado é projetado, e o que é projetado é combatido, né? Você passa a lutar contra os outros, sem perceber que está lutando contra si mesmo. A sombra aparece nas relações, nos gatilhos, na irritação sem motivo, no ciúme que você esconde atrás de piadas, na tristeza que você chama de cansaço,
no isolamento que você chama de preciso de um tempo. Você não está em crise. Você está sendo observado por tudo que você engoliu, e tudo que foi engolido fermenta, e tudo que fermenta um dia transborda. Jung dizia: a sombra só se torna perigosa quando você se recusa a conhecê-la, porque o que você não aceita te domina. Você não precisa virar alguém melhor, você precisa virar alguém inteiro, e isso só acontece quando você para de fugir e começa a se encarar. Na próxima metade do vídeo, o que você construiu com tanto esforço começa a rachar. Sua carreira, seu casamento, sua imagem, tudo parece colapsar. Mas talvez não seja destruição, talvez seja libertação. Não acontece de uma vez. É sutil, quase invisível no começo. Você entra no trabalho e sente que está fingindo. Você sorri e sente que o rosto está pesado. Você abraça e sente que o toque não te alcança mais. O que antes parecia vida, agora parece cenário. Carl Jung dizia que a meia-idade não é o fim. É o momento em que tudo que era sustentado pela persona começa a rachar, e você sente isso, não sabe explicar, mas sente. As coisas perdem o gosto, as metas perdem o sentido, as conversas parecem repetidas, e você começa a desconfiar que talvez a vida que você construiu não foi construída por você, foi montada com expectativa, com medo, com necessidade de aceitação. E agora essas estruturas estão ruindo. Você tenta manter de pé, tenta repetir os antigos rituais, mas algo dentro de você já foi embora. Você começa a evitar encontros, começa a perder a paciência com o que antes tolerava, começa a sentir que está traindo algo, não os outros, mas a si mesmo, e isso assusta, porque tudo o que você tem está ligado a essa versão de você, a carreira, a família, os amigos. Desmontar isso parece impensável, ingrato, até cruel, mas existe um ponto em que manter o que você construiu exige trair quem você está se tornando, e esse ponto chegou. As pessoas começam a dizer que você está estranho, mais calado, mais distante. Você responde com um sorriso, mas por dentro, sabe, você está voltando para casa, porque viver dentro de uma mentira funcional é viver fora de si. E agora, pela primeira vez, você sente que pode recomeçar, não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que finalmente parou de fingir. Jung dizia: não seguramos o novo com as mãos ocupadas pelo antigo. O desmantelamento é a primeira forma de liberdade, mas liberdade não vem com flores, vem com medo, com perda, com noites mal dormidas, com arrependimento e depois com silêncio. O silêncio que finalmente parece seu. Na próxima parte vamos falar desse silêncio, do vazio que assusta, mas também convida, de um convite para a mudança e o mais difícil, como e com que soluções é aplicada essa mudança, como saciar essa fome, a fome que você tanto sente e que não é de sucesso, nem de aprovação, é de você. Tem algo faltando e você sente. Não é dinheiro, não é sucesso, não é amor, é você. Mas como procurar algo que você nunca teve inteiro? Como encontrar a si mesmo? Se passou a vida representando. Carl Jung chamava isso de individuação. O processo de se tornar quem você sempre foi, por baixo da máscara, por trás da sombra, longe das expectativas. Mas isso não começa com descoberta, começa com perda. Você perde o entusiasmo por coisas que antes te empolgavam. Perde a vontade de participar, de agradar, de pertencer, e no lugar de tudo isso, vem o silêncio. Não um silêncio confortável, um silêncio estranho, como se algo estivesse esperando dentro de você, algo que foi ignorado por tempo demais. Nesse ponto, muita gente foge, se entope de trabalho, se afunda em distrações, volta para relacionamentos vazios, porque estar sozinho com esse vazio dói. Mas Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A busca por si mesmo não começa com respostas. Começa com perguntas que ninguém pode responder por você. Você começa a perceber que julgava os outros, porque não aceitava partes de si.
Você sentia raiva de pessoas que viviam o que você nunca teve coragem de viver. Você chamava de exagero aquilo que te lembrava o que você sufocou. Tudo isso era projeção. E agora chegou a hora de retirar os espelhos, parar de culpar os outros, parar de esperar que alguém te defina, parar de fugir. A busca por si começa quando você entra no deserto, quando você caminha sem mapa, quando você sente vontade de desistir. E continua. Jung dizia que o céu fala, mas não grita. Ele sussurra, nos sonhos, nos sintomas, nas pequenas intuições que você aprendeu a ignorar. É preciso escutar. E escutar às vezes é perder o mundo para ganhar a si mesmo. Não é iluminação, é escavação. Você não encontra o eu verdadeiro em cima de um altar. Você o encontra embaixo dos escombros de tudo o que você foi para ser amado. E quando encontra, não há aplausos, só paz. Uma paz estranha, imperfeita, mas sua. Na próxima parte vem o corte final. A aceitação do que você é, do que não foi, do que ainda pode ser. A vida começa de verdade. Não quando tudo se encaixa, mas quando você para de fugir de si. A vida começa quando a ilusão termina, quando tudo o que você era para agradar cai, quando tudo o que você sustentava por medo desaba. E o que sobra é você. Não o você que os outros elogiam, o você que senta no escuro, Mechuan, e não precisa mais representar. Carl Jung dizia que o verdadeiro processo de amadurecimento não é se tornar alguém melhor, é se tornar alguém inteiro. Você não se liberta quando vence, você se liberta quando aceita. Aceita a luz e a escuridão, o amor e a raiva, o que conseguiu e o que perdeu. Você para de exigir respostas e começa a viver as perguntas. Você não se cura porque descobriu o propósito. Você se cura porque parou de mentir. Mentir que estava bem, mentir que queria o que nunca quis, mentir que a máscara não estava doendo. O verdadeiro começo dói, porque ele não oferece garantias, oferece espaço. Espaço para falhar, para recomeçar, para não saber, para errar sem se odiar por isso. Jung dizia: aceitar a si mesmo por inteiro é o ato mais aterrorizante e o mais libertador. É aqui que você entende. Você não precisava ser perfeito. Você precisava ser verdadeiro. A vida que começa depois dos 40 é a primeira que você vive sem pedir permissão, sem seguir manual, sem precisar da plateia. Você começa a se despedir com paz, a dizer não sem culpa, a amar sem medo de se perder, porque agora você voltou para casa. Não é um final feliz, é um começo honesto. Se você chegou até aqui, é porque sente também. Talvez você esteja nesse exato momento, tentando segurar uma vida que já não te serve, tentando sustentar um papel que já terminou, tentando agradar um mundo que nunca vai te ver inteiro. E se for esse o caso, deixe cair. Você não está perdendo tudo, está perdendo o que te impedia de ser você. Se algo te tocou nesse vídeo, escreve nos comentários. Estou pronto para viver do meu jeito. Talvez você ache que está sozinho, mas não está. Tem milhares aqui nesse canal sentindo a mesma coisa, esperando o mesmo momento, o verdadeiro começo. Aqui a gente não foge da sombra, a gente atravessa. Se algo aqui tocou em você, não ignore. A pior prisão é aquela que a gente nem percebe que construiu. Se você enxergou alguém aqui, pense. Se você se enxergou aqui, desperte. A consciência é a chave, mas coragem é a porta. E agora, me responde com verdade. Qual desses perfis você já enfrentou? Qual deles você teme ter se tornado? Escreve nos comentários. Seja honesto, seja inteiro. Você pode achar que está sozinho, mas não está. Tem muita gente nesse canal com feridas parecidas, só esperando alguém falar primeiro. E se você sentiu que esse vídeo foi um espelho, compartilha. Manda para aquela pessoa que precisa abrir os olhos. Ou para você mesmo daqui a um mês. A gente se vê nos comentários. E no próximo vídeo, porque aqui a gente não foge da sombra, a gente atravessa.